O transtorno do espectro autista é um transtorno relacionado ao desenvolvimento neurológico. Os sintomas aparecem logo após o nascimento e o diagnóstico precoce evita uma série de problemas para a criança e auxilia no tratamento imediato, que promoverá um resultado mais eficaz do que se for postergado. Olá! Meu nome é Isabelle Bonini Gabi e neste mês dedicado ao autismo, quero compartilhar com vocês dicas muito interessantes sobre as pessoas autistas, principalmente as crianças. Dica número 1. Nunca responda pela criança. Normalmente, as crianças que possuem autismo têm atrasos na fala, causando uma dificuldade na comunicação social. Por isso, alguns pais ansiosos e envergonhados pela criança não responder rapidamente a pergunta de alguém, acabam respondendo por ela, fazendo com que a criança se sinta incapaz. Então, ao invés de fazer isso, os pais devem incentivá-la a responder, dizendo: "Fale, filho!" Então, a criança vai se sentir mais motivada e então falará. Ou, se a criança utilizar e gostar mais de uma linguagem não verbal, é interessante que os pais usem de métodos como acessórios, pulseiras, colares ou crachás, para que a criança mostre seu nome e sua idade a quem perguntar. E também é legal incentivá-la a apontar. Dica número 2. Nunca prometa quando você não conseguirá cumprir. Por exemplo, uma mãe que fala a seu filho: "Filho, se você realizar a tarefa escolar todinha, a mamãe te levará para dar uma voltinha pela cidade", sendo que isso não irá se concretizar. A criança com autismo entende tudo como uma verdade absoluta. Então, se você não cumprir a sua promessa, ela perderá a confiança em você e ficará muito desorganizada. Isso tudo causará ansiedade, perturbação e sofrimento a ela. Dica número 3. Nunca diga "você não consegue" ou "deixa que eu faço para você" a uma criança com autismo. Mas por quê? A criança autista entende tudo no sentido literal, ou seja, no sentido exato. Portanto, ao você dizer que ela não consegue realizar determinada ação sozinha, ela entenderá que ela é incapaz. E a verdade absoluta na vida inteira dela será que ela nunca conseguirá realizar aquela atividade sozinha. Então, ao invés de falar isso, você deve realizar a atividade juntamente com a criança. Pegar nas mãos dela e fazer juntamente com ela. Inseri-la naquele contexto, para que ela se sinta inclusa na realização de determinada atividade. Dica número 4. Nunca pergunte quando não é opcional. Por exemplo, escovar os dentes. Esta tarefa não é opcional. Somos obrigados a realizá-la diariamente. Portanto, você não deve dar a opção para que a criança escolha, pois isso causará uma confusão na comunicação receptiva dela. Ao invés de fazer isso, é interessante que você dê um comando e dê apoio para a realização daquela atividade. Dica número 5. Nunca minta. Você precisa falar a verdade para as crianças com autismo, pois o cérebro delas é concreto. Então,
Ao você mentir para elas, elas vão perder a credibilidade em você e você passará a ser uma pessoa mentirosa. Por exemplo, filho, você vai lá na casa da titia e do titio. Lá você vai brincar de boneca, de esconde-esconde, de pega-pega, de pular corda. Mas você não tem uma certeza absoluta de que o seu filho vai brincar dessas exatas brincadeiras com os priminhos. Então, ao invés de falar isso, você precisa falar uma coisa que tem certeza. Por exemplo, filho, você vai na casa do titio e da titia. Lá você vai brincar com os priminhos Ana e João, criando assim um vínculo de veracidade com a criança. Busque por profissionais especializados. Ajude esta criança. Não seja negligente. Não tenha vergonha. Aceite este desafio. Procure por informações esclarecedoras. Observe seu filho, seu aluno, amigo ou familiar, pois pequenos indícios podem favorecer para um tratamento correto e efetivo. Abrace esta causa, seja empático. Abril Azul. A luta é de todos. Venha conosco.